E vamos começar mais uma live. Hoje é quinta-feira, então dia da gente bater o nosso papo aqui no canal. O que acontece no nosso canal de comunicação? E hoje, voltando da dentista, ó, ainda tem anestesia aqui. Então, é assim, vamos fazer a live de qualquer maneira, mesmo com a boca um pouco com anestesia. Vambora? Vambora que tenho um compromisso aqui. Hoje eu vou falar a respeito de previdência privada e eu quero compartilhar com vocês, porque muita gente pensa em fazer previdência privada, mas não sabe as linhas básicas desse tipo de investimento. Eu acho importante você pensar, talvez você até tenha previdência privada, então eu vou trazer uns pontos importantes aqui para vocês, mesmo com o problema aqui do lábio que não está inchado. Não é nem inchado, né? Tomei anestesia desse lado aqui. Vamos fazer a live assim mesmo. Mas eu tô feliz que aqui já chegou alguém que me deu um tchauzinho aqui, que me deu um oizinho. Legal aqui ter sua companhia. E vamos falar, vamos dar sequência aqui no nosso assunto de orientações financeiras poderosas que valem para a vida toda. Então, no seu planejamento financeiro, seria interessante você acrescentar também a previdência privada. Então, esse assunto aqui, ele é importante, ele é relevante para o seu bolso. Por isso que eu trouxe o assunto hoje. E esse tema serve para quem está começando agora a cuidar das finanças, para quem já cuida das finanças faz tempo e até para aquelas pessoas que estão endividadas. Por quê? Porque conhecimento não toma espaço. Você aprende hoje e assim que possível você aplica na sua vida. Pode começar a aplicar hoje se você quiser, porque eu vou trazer para você informações práticas. Isso mesmo, para você colocar em aplicação, para você entrar em ação hoje mesmo. Mas vamos lá, eu quero te perguntar quais são os motivos que você considera na hora de investir. Você é aquele tipo de pessoa que investe para formar a sua reserva? Ou para ter dinheiro para obter aqueles descontos quando você paga à vista? É para ter tranquilidade financeira? Você está pensando em preparar para aposentadoria? Você está pensando em independência financeira? Olha que ótimos motivos para você começar a investir. Ou então você está considerando todos esses motivos que eu trouxe aqui. Reserva, para comprar muito bem, para ter tranquilidade, preparar para a aposentadoria e ter independência financeira. Excelente! A sugestão aqui, a orientação aqui é para você dar nome para os seus investimentos. E o investimento que nós vamos falar hoje é previdência privada. Existe a previdência oficial. Que providência que é essa? É aquela previdência que você faz recolhimentos mensais para o INSS. Você recolhe todos os meses. Ah, mas se você for, isso especialmente se você for um empregado com registro em carteira. O seu empregador debita de você, já desconta de você e recolhe para a previdência oficial. Agora, se você for um empreendedor, se você for dono de empresa, como eu sou, no caso, se você for profissional liberal, é bem provável que você faça também recolhimentos para o INSS. Não tem desconto no salário, não tem desconto na folha de pagamento, mas você faz um recolhimento aí via GPS, né, que é a Guia de Previdência Social. Então, há diversas pessoas, inclusive, fazendo recolhimentos por conta própria, justamente para poder, lá na frente, se aposentar pelo INSS. Então, o INSS é a aposentadoria promovida pelo governo. Ok. Mas você já fez as contas? Por acaso, você já fez as contas? Você acha que a aposentadoria promovida pelo governo garantirá o seu padrão de vida e as coisas que fazem você feliz? Sinceramente, eu acho que não. Na média, vou te dar assim uma ideia para você ter na média, o regime geral de previdência, as pessoas que estão aposentadas por esse regime geral de previdência, recebe por volta de R$ 1.460 mais ou menos. Isso mesmo. É por esse motivo que eu estou aqui orientando você
para começar a pensar no longo prazo. Eu oriento que você comece a fazer isso agora, para garantir uma qualidade de vida no futuro. E você pode começar a fazer isso através de previdência privada. Comece a investir através de um plano de previdência de acordo com o seu perfil de investimentos. Então, como é que você pode planejar através de uma previdência privada? Quando é que você vai se aposentar? Muitas vezes eu faço essa pergunta durante aqui o desenvolvimento de projetos personalizados de consultoria. Aí eu pergunto aqui para os meus clientes, quando é que você vai se aposentar? Muitas pessoas, para minha alegria, já têm essa ideia em mente, já me fala mais ou menos que idade eles gostariam de ter para se aposentar. Outros começam a dar risada porque nunca pensaram no assunto. O assunto é importante, mas eles não pensaram ainda. Então, está na hora aí de você começar a pensar a respeito de previdência privada, pensar quando você vai se aposentar e como é que você vai receber essa aposentadoria. Então, o que acontece com a previdência privada? Além de você ter um valor para receber, porque você poupou, você fez aí um volume financeiro para você mesmo usar no futuro, você ainda pode contar com planejamento tributário e sucessório. Tem muito assunto aqui pra gente falar hoje, e se você não pegou papel e caneta, como eu costumo orientar que as pessoas peguem quando vêm aqui assistir um conteúdo nosso, tá na hora de você pegar o seu papel e caneta. Eu vou tomar uma aguinha aqui, pegar uma pastilhinha e vamos que vamos, porque os assuntos são muitos aqui a respeito de previdência privada. Vamos lá. O que nós vamos falar sobre previdência privada aqui? O que é? Quais são as vantagens de você ter um fundo de previdência privada? Tipos de plano? Como usufruir do plano de previdência? E por que você precisa investir num fundo desse tipo? Você pode até falar para mim lá na frente, olha, Evanildo, eu não vou investir num fundo assim, eu vou fazer por conta própria. Tudo bem, pode ser. Mas eu quero passar aqui para você, nesse período que vamos estar aqui, no máximo 1 hora, porque hoje tem bastante assunto, você pode anotar aí os pontos principais para você fazer uma avaliação. Então, o que é? Quais são as vantagens? Tipos de plano de previdência privada? Como é que você pode usufruir do plano? E por que você precisa começar o quanto antes? Então, vamos dar sequência aqui nos nossos assuntos. O que é previdência privada? Então, a previdência privada é um plano de aposentadoria complementar à previdência pública. Deixa eu adicionar aqui o assunto, porque as pessoas vão chegando e vão sabendo o que nós estamos colocando aqui. Previdência privada. Vamos lá. Então, a previdência privada é um plano de aposentadoria complementar à previdência pública. Ela é oferecida por instituições financeiras privadas. Ela não é oferecida pelo governo, não. Ela é oferecida por bancos, por seguradoras, por corretoras, por exemplo. E ela foi criada com que objetivo? Para que se fizesse uma reserva para ser usada lá no final, lá na frente. Então, é uma reserva para você usufruir no longo prazo. Você vai formando a reserva e você vai usufruir lá longe, quando você for uma pessoa idosa. Então, você faz contribuições ao longo do tempo, mas tem algumas vantagens. Ela tem uma tributação especial. Você pode usar a previdência privada para planejamento sucessório e pode fazer investimentos de acordo com o seu perfil. Então, o que você deve considerar no plano de previdência? 3 pontos, porque ele é composto de tipo de plano, tributação e em que recursos vão ser investidos aqueles valores que você for colocar lá. Então, é tipo de plano, tributação e onde é que o seu dinheiro vai ser investido.
Vamos lá. Agora, muita gente fala para mim, Ivanilda, investir em previdência privada é uma coisa segura? Então, eu preciso dizer para você que a previdência privada tem uma superintendência especial que fiscaliza e estabelece diretrizes no mercado de previdência e seguros do Brasil. Essa superintendência se chama SUSEP. SUSEP, não, é assim, SUSP. Eu vou soletrar para vocês que fica mais fácil. Falei o nome errado. É superintendência, é SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. A pronúncia é essa mesmo, SUSEP, mas o P é mudo, não tem vogal. Então é SUSEP, SUSEP. O Pzinho é sem vogal. Então, ela fiscaliza e estabelece as diretrizes do mercado de previdência e de seguros do Brasil. Então, ela tem todas as ferramentas para trazer proteção para a sua previdência. Então, as instituições financeiras que oferecem planos de previdência precisam respeitar as regras de acordo com as diretrizes da SUSEP. Então, mas de qualquer maneira, é a SUSEP que é responsável por fazer a supervisão de tudo. Então, isso é importante você saber que tem uma superintendência que fiscaliza esse mercado de previdência. Agora, quando eu falo o seguinte, fazer adequação de acordo com o seu perfil. Então, você precisa saber em que papéis você quer que a previdência, aquele plano de previdência, faça investimentos para você. Então é importante, quando você já vai fazer um investimento, qualquer investimento, você precisa saber o seu perfil. Então, que tipo de investidor é você? Então, eu sempre já tem vários vídeos meus falando a respeito de investimentos. Mas eu ainda vou fazer um especial a respeito de perfil. Que específico de perfil eu ainda não fiz. Mas vamos lá. Você, por exemplo, pode ter um perfil mais conservador quando você quer investir em determinados produtos financeiros e você quer ter segurança, não quer que os produtos tenham oscilações ao longo do tempo. Então aí nós chamamos esse perfil de perfil conservador. Tem outras pessoas que elas podem até ter oscilação nos investimentos, elas podem colocar investimentos que tenham essa oscilação, porque elas podem esperar um tempo para ter o quê? Resultados melhores. E outras pessoas não, que já têm essa característica mesmo. Não, eu quero sim ir para o mercado um pouco mais arriscado. Eu estou disposto a estar nesse mercado, colocar meus investimentos ali, porque eu quero o quê? Investimentos muito melhores. Então, às vezes, também tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem investido. Porque eu sempre digo para você, quando for começar a investir, comece pela reserva. Ótimo. Então, primeira coisa, você tem aquelas características todas, vida financeira em ordem, sobras financeiras constantes, já montou reserva financeira, ok, vou começar com previdência. Então, você tem aqueles deveres de casa, né, de manter a vida financeira em ordem, e aí sim, você começar com a previdência. Qual é a vantagem de você começar com previdência bem cedo? Porque você pode investir pouquinho, né, um valor pequeno, mas você vai ter muitos anos para que esse investimento seu cresça. Que você vai investir valor relativamente modesto, mas você tem muito tempo para esperar. Então, você imagina você começar a investir com 20 anos e você vai usar esse dinheiro quando você tiver 60. Então, você vai passar 40 anos você investindo. Vai ter uma fortuna quando você for investir. Quando você for usufruir da sua previdência. Ok, brasileiro não tem essa visão, parece muito tempo para ele. Mas sabe o que está acontecendo? As gerações mais novas já estão pensando em previdência. Muitos dos meus clientes já chegam aqui com planos de previdência. E muitos, as empresas onde eles trabalham já oferecem esse plano. Que são aqueles planos fechados de previdência, que são planos que a própria empresa oferece para os seus colaboradores. Mas então é importante você saber se você está disposto a
só investir dentro da Previdência em produtos mais conservadores, em produtos moderados ou em produtos arrojados. E tem uma coisa muito legal na Previdência, que é o seguinte: vamos supor que você escolheu investir em produto conservador, então lá na frente, se você quiser, você pode fazer uma portabilidade para um fundo de previdência que seja mais arrojado. Então isso é muito bom, porque você não precisa resgatar, você não precisa pagar imposto de renda, então você porta, você leva. Isso é muito legal. Então fundos de investimento comuns, isso você não tem essa possibilidade de fazer portabilidade. Então, dentro da previdência privada você tem, isso é muito bom. Por exemplo, também, se você resolveu investir no fundo de previdência através de uma instituição. Durante o período de tempo, o rendimento foi bacana e depois passou a não ser tão bacana assim. Você também pode fazer a portabilidade para outra instituição sem pagar imposto de renda, que é uma super vantagem. E só a previdência privada é que possibilita isso. Então isso é muito bom. Outra coisa que você pode levar em consideração é a vantagem tributária. Então, uma eu já te falei, você não precisa pagar imposto de renda se você fizer essa portabilidade. Agora, das várias vantagens que você tem, então você consegue escolher o perfil, alterar o perfil se você quiser, então você não antecipa o pagamento de imposto de renda, mas tem 2 regimes de tributação que você vai poder escolher. Então, existe um regime de tributação no plano de previdência chamado regressivo e progressivo. E aqui não tem segredo. Só prestando atenção no nome, você já vai entender. Regressivo e progressivo. Progressivo vai aumentar. Regressivo vai diminuir. Então, de acordo, tem um certo fator para se considerar ali, mas é fácil de você entender pelo nome. O que acontece com esse regime regressivo? Então, a tributação do imposto de renda, ela vai diminuir à medida que o tempo passa. Ela começa com uma alíquota de imposto alta, 35%, e vai diminuir regressivamente com o tempo. Então, a cada 2 anos de tributação, vai ter uma diminuição de 5%, chegando a uma alíquota mínima de 10% após 10 anos. Então, se você, por exemplo, você fez um investimento numa previdência com regime regressivo, ok. Até 2 anos, se você pegar o dinheiro de volta, você vai pagar 35% de imposto de renda. De 2 anos a 4 anos, já vai cair, você vai pagar 30%. De 4 a 6 anos, você vai pagar 25%. E assim por diante, até que acima de 10 anos, você vai pagar 10%. Agora, o que acontece aqui quando você faz um investimento em previdência privada? Então, previdência privada significa que você está investindo agora para usufruir lá na frente. Então, não é para você investir hoje e pegar amanhã. Então, já atendi muitos clientes, que falaram: Evanilda, eu já tive plano de previdência, mas eu resgatei, eu precisei resgatar. Por isso é que é importante você fazer um planejamento financeiro. Então, o planejamento na vida das pessoas não acontece à toa. Aqui apareceu o Guzmão. Muito obrigada, Guzmão. Uma satisfação, viu? Você passar por aqui. Guzmão é um amigo, olha, de longa data. Muito obrigada. Então, vamos lá. O que acontece? É importante você ter esse planejamento financeiro. É isso que eu chamo de dever de casa. Você fazer o que precisa ser feito com o seu dinheiro. Porque aí, quando você investe em previdência privada, você vai investir pensando que vai usufruir lá na frente. Não é investir para pegar amanhã. Aquele dinheiro que você vai investir e, se precisar, você vai pegar amanhã, é aquele seu da reserva do sono tranquilo. Lembra que eu trago aqui? Já falei várias vezes, aquele dinheiro que você vai investir em produto conservador de mercado e que você pode lançar a hora que você quiser. Então, nós falamos aqui do regime regressivo.
Mas tem o regime progressivo. E aqui a tabela não vai ter influência do tempo, mas sim do tamanho do resgate. Então, quanto mais você resgatar, mais imposto você vai pagar. Agora, é importante que a tabela progressiva está ligada ao tipo de declaração de imposto de renda e ela não funciona de forma independente como a tributação regressiva. Então, nesse caso do regime progressivo, os resgates de previdências são de renda tributável. Portanto, eles têm que ser declarados em sua declaração de imposto de renda. Então, quando uma pessoa entra em contato comigo e pede orientações de previdência, a gente tem que levar em consideração que tipo de declaração de imposto de renda a pessoa faz. Porque ela pode fazer declaração completa ou declaração simplificada. Isso também é importante para a gente saber que tipo de regime ela vai escolher. Regime do quê? Regime de tributação. Então, eu estou passando esses conhecimentos para você, mas tem esses detalhes para levar em consideração, inclusive o seu regime o seu formulário, formato que você usa para fazer a sua declaração de imposto de renda, a sua declaração anual de imposto de renda. Então, você precisa ficar bem atento com relação a isso. Deixa eu ver o que o Guzmão colocou aqui. Vamos lá. Depois da sua passagem pela minha empresa, posso garantir que tenho saúde financeira. Excelente esta palestra. Quem fizer direitinho, com certeza vai saber o que é. Tá bom, Guzmão, obrigada. Porque o Guzmão, pude prestar consultoria financeira para ele, tanto do ponto de vista, especialmente particular, do ponto de vista de planejamento financeiro. Não vou dar detalhes aqui, porque realmente é tudo muito particular. Eu estou tomando essa liberdade de citar o Guzmão porque ele colocou isso aqui para nós, aqui no comentário do Instagram. Obrigada aí, Guzmão. Mas vamos lá. Então, o regime progressivo é aquele regime que você leva em consideração quando você faz a sua declaração de imposto de renda. Então, é muito importante porque você começa com a alíquota, pode ser, dependendo do valor que você tem da sua renda tributável, você pode começar ali pela alíquota de 27,5%. Então, a gente faz esses cálculos e eu estou passando essa informação para vocês, por quê? Porque muitas instituições, bancos vão entrar em contato com você, é bem provável, para oferecer planos de previdência. Por quê? Porque o ano está acabando e muitas vezes é vantagem você fazer os cálculos e começar um plano de previdência antes da virada do ano, para o ano novo. Por quê? Porque você tem abatimentos no imposto de renda que você vai recolher. Então, mas aí tem que fazer o quê? Tem que fazer contas. Então, você vai ter que verificar qual é o seu tipo de declaração de imposto de renda que você vai fazer e fazer cálculos para saber se você vai conseguir abater ou não imposto de renda na próxima declaração que você vai fazer. Então, muitas vezes você precisa de um consultor, de um assessor para te ajudar a fazer as contas e verificar qual é a melhor solução para você. Se você me falar assim, Evanilda, qual que eu escolho? Eu escolho a tabela progressiva ou a tabela regressiva. Não existe uma resposta correta para todo mundo. Então, cada um deve fazer a sua análise de horizonte de investimento. Então, você vai levar em consideração investimento e declaração de imposto de renda para decidir qual é a melhor forma para você. Qual é o melhor enquadramento para você? Qual é a melhor situação para o seu caso? Então, seria legal aí você realmente procurar um especialista para te auxiliar nessa escolha. Aí você pode perguntar para mim, mas Evanilda, é possível trocar de tributação? Pode ser. Agora, é possível trocar a tributação de progressiva para regressiva. É possível. Você consegue fazer essa alteração, mas o tempo de permanência é desconsiderado. Porque quando você falar, não, eu quero a regressiva, então começa a contar tudo a partir do momento que você fez a escolha.
Então aí o que acontece? Todo montante que você eventualmente teria lá na sua previdência, você começa a contar essa tabela regressiva a partir do momento da sua decisão. Então realmente tem que fazer contas para saber qual é a melhor escolha para você. Mas o que mais que nós temos aqui para contar para você? Então, o que os fundos de investimento comuns, esse que você investe aí, fundo em títulos, fundo em títulos públicos ou então em títulos do mercado privado, todos eles você não tem essa possibilidade, essa tributação. Nesse caso, não tem tributação especial. Estou falando aqui de produtos financeiros, fundos de investimento. Eles se enquadram mesmo na tabela regressiva de imposto de renda, que começa com 22,5% e vai chegando até 15%, por exemplo. Então, nesse caso, não tem benefício no longo prazo, não tem um benefício especial de tributação, não tem alíquota mínima regressiva de 10%. Por que eu estou falando isso? Porque realmente os fundos de previdência, eles têm uma tributação especial. Então, o que acontece com a Previdência? Ela tem mais uma coisa importante. Ela é uma ferramenta excelente para sucessão patrimonial. O que eu quero dizer com isso? Via de regra, você pode fazer a inclusão de beneficiários e definir a participação de cada um. Isso quer dizer que dentro do seu montante lá na previdência privada que você conseguir juntar, se você partir dessa para melhor, você pode deixar esse valor que você tem lá para determinados beneficiários. Então você pode dizer, olha, para fulano eu vou deixar 20%, para fulano eu vou deixar 30%. Então você já pode definir os seus beneficiários. Se ao longo do tempo você mudar de ideia, você pode trocar, não tem problema não. Você vai, espera aí que eu vou mudar. Então você pode fazer essa alteração. Então fica sob medida para você. Ela é totalmente personalizada, você pode fazer isso. E por que é importante você deixar tudo determinado para os seus herdeiros? Então é super importante. Por quê? Vamos supor, se você faz essa determinação para os seus herdeiros, você respeitando toda a legislação que você deixa para filho, você deixa para marido ou para esposa, aí vai depender do caso, respeitando os direitos legais, mais ou menos dentro de 30 dias os seus herdeiros já podem receber o pagamento, se estiver tudo certo. E isso é muito importante, por quê? Porque o valor da previdência não entra em inventário. Então isso ajuda muito os herdeiros. Para quê? Porque tem custos de inventário e as pessoas, especialmente se você tiver filhos menores, às vezes também avós deixam netos como beneficiários, a liberação é relativamente rápida. Então, aqueles recursos emergenciais, a Previdência poderá ajudar a fazer os pagamentos. Então, enquanto espera, inventário, liberação de patrimônio, etc, etc, a Previdência, os recursos de Previdência que você deixou para os seus herdeiros, para os seus beneficiários, eles podem pegar em curto espaço de tempo e fazer frente aí às primeiras necessidades. Então, isso é espetacular, não tem absolutamente nenhum outro produto financeiro que você possa fazer isso. Então você pode escolher o PGBL e pode escolher o VGBL. É bem possível que você já tenha ouvido falar essas letrinhas, né? Deixa eu colocar aqui de novo, para a gente só deixar aqui que estamos falando de Previdência. Previdência, deixa eu ver se sai certinho aqui. Previdência privada. E de vez em quando eu já sabia deixar isso aqui marcadinho e não fui olhar de novo como é que eu faço para deixar fixado. Previdência privada. Então o que acontece? Tem dois tipos de produto que você pode escolher. O PGBL e o VGBL. O PGBL significa Programa Gerador de Benefício Livre. E tem também o VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre. Qual é a diferença entre um e outro?
Então, o que acontece? Todos os dois são planos complementares e tem a ver o quê? Com o modo que você faz a sua declaração de imposto de renda. Então, o que acontece? Você tem que levar a tributação, pode ser sobre todo o patrimônio do fundo ou não. Então, o que acontece? Então, essa informação é essencial aqui para o tipo de previdência que você vai escolher. Então, quando você escolhe um PGBL, o que acontece? A tributação é sobre todo o montante de dinheiro que você vai juntar. Quando você faz um VGBL, não é o caso. No VGBL, o que acontece? É em cima do rendimento, do lucro que você tiver a respeito sobre aquele dinheiro que você foi ajuntando. Então, no PGBL, o imposto de renda é sobre o volume todo, no VGBL é sobre o rendimento. Então, se você vai escolher um ou outro, vai depender do quê? Do tipo de declaração de imposto de renda que você vai fazer. Então, é por isso que às vezes as pessoas pensam, nossa, é muito complicado, nossa, não sei fazer isso. Eu estou passando para vocês as linhas gerais, porque muitas vezes vocês vão lá, ou no banco, ou na corretora, e quem é que vai te orientar? A pessoa que vai te oferecer esse produto financeiro. Mas é importante que você tenha o conhecimento básico, porque você vai levar em consideração antes qual é o produto financeiro mais adequado para você, de acordo com o seu imposto de renda. Porque quem faz, por exemplo, a declaração pelo modelo simplificado, geralmente faz o quê? O VGBL. Quem faz a declaração pelo regime completo, muitas vezes opta pelo PGBL. Então vai ter que fazer contas, não tem jeito. Vai ter que levar em consideração o imposto de renda, vai. Então são essas coisas, mas em síntese, a previdência privada é um fundo de investimento. Várias pessoas têm interesse, vão lá e falam, banco ou instituição, eu quero investir aqui, você investe o dinheiro para mim. Mas muitas pessoas dizem assim, Evanildo, não seria mais fácil, melhor eu fazer o investimento? Aí eu vou dizer para a pessoa, depende. Porque quando você tem um plano de previdência para chamar de seu, você já transfere a responsabilidade de fazer a gestão para um especialista. Outra coisa, você se compromete a fazer depósitos naquele fundo todo mês e muitas vezes você deixa já em débito automático. Porque quando é para você fazer um investimento, você precisa ser muito eficiente no cuidado com o seu dinheiro. Porque pode acontecer do mês você falar, não, eu não vou depositar na Previdência não, porque eu quero fazer outra coisa. E depois você quer fazer outra coisa. E fazer outra coisa, o seu plano de Previdência fica abandonadinho. Então, quando você tem um plano, que você tem um compromisso, tá certo, o compromisso é com você mesmo. Mas você já tem aquela sequência certa para fazer depósito. Então, eu tenho alguns clientes que fazem a gestão eles mesmos do dinheiro deles, mas eles são o quê? Eles são muito eficientes na gestão financeira. Então, se você não é uma dessas pessoas, eu recomendo que você tenha, sim, um plano de previdência privada. E você pode começar modestamente, não é? E aos poucos você vai aumentando esse valor. Agora, o que acontece? As instituições, os bancos, as corretoras, elas podem fazer para você toda a gestão financeira. E para você, do seu ponto de vista prático, é ótimo. Você não tem trabalho. Você terceiriza o seu trabalho. Mas você precisa ser esperto. Porque tem instituições financeiras cobrando muito para administrar o dinheiro para você. O que tem acontecido nos últimos tempos, mais ou menos aí uns 5, 10 anos, tem surgido instituições que fazem uma gestão muito eficaz da previdência privada e com taxas mais reduzidas. Porque se você coloca o seu dinheiro em previdência privada e as instituições cobram uma taxa enorme, o que acontece? O seu rendimento fica reduzido.
E se eles vão investir, por exemplo, em títulos conservadores, em títulos do Tesouro Selic, você já aprendeu aqui, eu já te ensinei como é que você vai investir no tesouro. Então isso você faz sozinho. Você não precisa pagar ninguém para fazer. Agora, se eles fizerem uma gestão toda muito bem feita, em diversos títulos, e que eles vão te dar um rendimento muito bacana, que você sozinho não obteria, aí vale a pena. Por quê? Porque vai ter um especialista fazendo a gestão dos recursos lá para você. Então é muito importante você ver as taxas que, quando você coloca o dinheiro lá, que taxas que você vai pagar. E aí você compara também com outras instituições. O que acontece também? Muitas pessoas dizem para mim, Ivanido, eu tenho medo de investir. Eu sempre falo que o medo, ele é superado pelo conhecimento. Então, quando eu trago aqui esse tipo de assunto, é que você tenha conhecimento. Então, muitas vezes eu falo, a repetição é uma forma de estudar. Então, se o que eu estou falando para você aqui hoje é muita informação de uma vez só, não tem problema, assiste o vídeo de novo. Quando eu falo, traz papel e caneta, anota as ideias principais. Depois você vai lá na instituição financeira, depois você vai lá no banco, depois você vai lá na seguradora e pesquisa. Verifica quais produtos que eles oferecem para você, quais são os detalhes do produto. Não precisa ter medo, você precisa se informar. Ah, Ivanido, eu não sei tudo, lá tem muita coisa, muita informação. Não tem problema, comece a ler. Se você não entendeu tudo de uma vez, lê de novo. Eu não aprendi tudo que eu sei hoje de uma vez só. Quem conhece aqui a minha história já sabe. Eu não venho do mercado financeiro, eu sou professora de formação, professora de português e inglês. E o departamento financeiro caiu no meu colo. E eu tive que estudar e correr. Estudar mesmo. Porque eu tinha que dar respostas positivas. Opa, aqui tem... Vou correr aqui que a minha bateria aqui tá acabando do notebook. Espera só um pouquinho. Quem faz ao vivo é isso. Espera aí. Deixa eu correr aqui para não cair. Pronto. Agora tá tudo em ordem. Então, o que acontece? Você precisa se informar. Eu falo que a pessoa mais importante no caso da gestão do seu dinheiro é você. Você precisa ficar de olho no seu dinheiro, você precisa cuidar. E não precisa aprender tudo da noite pro dia. Vai estudando, cada dia um pouco. Então, eu ofereci, já falei para vocês, tem o meu canal, Ivanilda Rocha. Vai lá. Tem tudo separado, tudo por playlist. O que eu estou fazendo aqui? Esse assunto, Previdência, é da série chamada Orientações Financeiras que Valem para uma Vida Toda. Eu ainda não pus essa série em playlist, mas eu vou colocar. Porque eu falei a respeito de orçamento, eu falei a respeito de reserva estratégica, eu falei do pagamento de dívidas, eu falei a respeito de investimentos e agora eu estou falando a respeito de previdência. Previdência privada. Então tem vários assuntos. Cada dia você ouve um pouco, cada dia você anota, entende. Então é uma jornada. Mas antes de finalizar, tem uma coisa bacana ainda que eu quero falar para vocês. Que tem a ver quando você for usufruir do dinheiro. Então você poupou, investiu bacana, selecionou um fundo muito bom, você investiu ao longo de diversos anos. E aí? Chegou a hora de eu usufruir do meu dinheiro lá do plano de previdência privada. Então, você tem várias maneiras de você usufruir. Você pode pedir uma renda vitalícia, você pode pedir uma renda vitalícia revertida essa renda para outras pessoas, se você partir dessa para melhor. Então, você pode fazer escolhas lá na frente. Você pode pedir por um X tempo, você vai querer aquela renda. Você pode pedir tudo de volta lá quando você se aposentar. Então, não se preocupa com isso agora. Por que eu falo isso? Porque quando chegar o momento de você usufruir, você vai estar no momento de vida X especial, que você não sabe, e aí você escolhe o que for melhor para você. Você não precisa decidir agora. Você pode decidir o que for melhor para você lá na frente.
Talvez você queira indicar lá nos seus documentos, né? Que você quer que a renda seja revertida aos beneficiados, já é. Isso já é de praxe. Você não começa a investir se você não definir beneficiário, não é? Mas você pode decidir, olha, eu vou querer essa renda garantida por 20 anos, por 30 anos, por exemplo. Você deixa assim. Aí quando chegar lá na frente que você for se aposentar, você pode mudar essa sua escolha. Então, o que acontece? Quando você começa a investir mais cedo, você pode fazer investimentos menores, constantes todos os meses, e aí você vai ter lá um dinheiro bem legal quando você decidir parar de trabalhar, quando você decidir esticar os finais de semana que eu falo, porque às vezes a pessoa fala para mim, Ivanildo, eu não vou parar de trabalhar nunca. Ótimo, tudo bem. Eu até recomendo que você não pare de trabalhar mesmo. Que você sempre fique produtivo, né? Contribua com a sociedade, contribua com o seu conhecimento. Mas você pode querer esticar os finais de semana, tem feriado prolongado, você aproveita e vai viajar. Então o ritmo pode ser outro. Mas para que isso aconteça, você precisa ter reservas especiais para a sua aposentadoria. Então, se você ainda faz parte do grupo que ainda não pensou a respeito desse assunto, está na hora de você começar a pensar. E especialmente em qualquer idade, está na hora de você pensar se você não tem nada ainda comprometido com a sua aposentadoria. Então, a aposentadoria hoje está demorando para chegar, porque a vida está se prolongando, tudo certo, tudo ótimo, maravilhoso. Mas ninguém quer se aposentar, pelo menos as pessoas com as quais eu falo, não querem se aposentar e ficar dentro de casa assistindo TV. Todo mundo quer passear, quer viajar, quer ir ao teatro, quer ir ao cinema, né? Quer ir ao shopping. Para isso você vai precisar ter recursos. Então põe aí no seu planejamento financeiro mais um item chamado previdência privada. Então eu espero que tenha dado aqui uma orientação básica para vocês começarem a pesquisar, para vocês irem atrás aí de cuidar muito bem da vida financeira de vocês, porque riqueza para todo mundo e para você também. Agora, dinheiro gosta de organização, dinheiro gosta de atenção. Então, você que me segue já sabe disso, dê atenção aí para o seu dinheiro. Então, tudo isso é para você e muito mais. Então, muito obrigado por ter sua companhia aqui hoje, tá? Se precisar, você assiste o vídeo de novo. Se assistiu sem pegar papel e caneta, volta aqui e assiste de novo. E você sabe que o vídeo fica aqui nos vídeos do Instagram, aqui pro pessoal do Facebook fica aqui no feed, mas fica também lá no canal, Evanilda Rocha. Deixa eu ver quem pôs aqui. Muito obrigada, Julieta. Viva você que cuida de tanto. Obrigada, Julieta. Gente, então para vocês, até a próxima oportunidade. Cuide bem de você e do seu dinheiro. Tchau.